colinha meu retorno. Mandado de intimação. O ministro Alexandre de Moraes, relator nos termos das decisões, manda a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal proceder à intimação por meios eletrônicos de Elon Musk da decisão proferida nos autos, blá, 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 blá. Cumprida a medida determinada, deverá a Secretaria comunicar imediatamente a este relator. Dado e passado, o Supremo Tribunal... E aí, o que ele ameaça aqui? A pena da imediata suspensão das atividades da rede social X até que as medidas judiciais sejam cumpridas e as multas, ele já vem aplicando multas multimilionárias, sejam aplicadas. Eu sei que muita gente está me pedindo para falar sobre isso desde ontem, e eu digo para você não entendeu errado, você não ficou maluco. O ministro Alexandre de Moraes, através do perfil do Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional, a corte mais alta de todo o Brasil, ele coringou, ficou maluco, e simplesmente decidiu intimar o Elon Musk através de um tweet. É isso mesmo que você está ouvindo. E eu confesso que eu acho engraçado. Eu confesso que eu já cheguei no ponto de achar isso engraçado. Não que não seja extremamente grave, mas é engraçado porque eu sabia que a gente ia chegar nesse ponto e eu estou vendo os princípios do direito sendo destruídos. Né? Você tem um princípio no direito que diz que quem pode mais, pode menos. Nas palavras do Supremo Tribunal Federal, através do site da Corte, esse princípio é um argumento utilizado no processo lógico de enunciação das regras implícitas a partir de regras explícitas. Ou seja, em bom português. Se há alguma regra explícita agora de que um ministro da Suprema Corte pode intimar uma pessoa via postagem em rede social, está implícito que os outros juízes do Brasil inteiro podem fazer isso. Por exemplo, você está achando que isso vai se circunscrever ao ex? Mas, por exemplo, se você for um devedor de pensão alimentícia, um criminoso que não é encontrado, ou qualquer caso correlato, similar, qualquer um, a partir de ontem no Brasil, pode ser intimado por um tweet. Não é mais citação pessoal, citação por edital, agora citação, já tinha visto citação por WhatsApp, embora na maioria dos casos seja sempre considerado nulo. Agora a gente tem a citação por tweet. Então o problema todo não é a ilegalidade só do ato do Alexandre. É ilegal, é contrário ao entendimento dos próprios tribunais superiores, mas é uma ameaça à ordem jurídica do Brasil inestimável. E isso, por que eu disse que é engraçado? Porque fica exposto aqui nesse momento como o Alexandre e o Supremo já estão cagando e andando para qualquer aparência de legalidade ou formalidade processual no Brasil. Tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, no ano passado, dizendo que dificuldade em encontrar o réu não justifica a citação por meio de redes sociais. Eu quero deixar esse ponto bem claro. O que diz o STJ? A comunicação de atos processuais e a realização de intimações ou citações por aplicativos de mensagens, no caso WhatsApp, ou redes sociais, não tem nenhuma base ou autorização legal. Dessa forma, o seu uso pode caracterizar vício de forma que, em tese, resulta em declaração de nulidade dos atos comunicados dessa forma. Então tá aí, no Superior Tribunal de Justiça, onde ainda existe alguma preocupação com a lei, não muita, mas alguma, está completamente exposta a ilegalidade dessa brincadeira. E eu digo brincadeira mesmo, porque já não se trata mais de decisão judicial. Se trata de palhaçada. A gente chegou no ponto de palhaçada. No caso de uma empresa no exterior, você teria que fazer a citação por carta rogatória. Então que se dane o processo legal, que se dane o processo civil. Aqui é o Xandaquistão, aí é o Xandaquistão. Ilegalmente pelo Twitter, para lacrar, tá lacrado. O Xandão lacrou. E eu não sei se a gente botou, Bruno, eu não tô vendo aqui no roteiro, eu mandei, mas eu não sei se a gente botou o vídeo do Reinaldo Azevedo, falando sobre carta rogatória, tá? A gente tem aí? Aparentemente não. Era para ter entrado no roteiro. A gente está fazendo alterações na produção do roteiro do programa. Tem um vídeo do Reinaldo Azevedo dizendo... e tem gente que fala de carta rogatória, como se carta rogatória fosse uma coisa, como se isso fosse um problema entre estados, entre nações.
Mas como é burro, o Reinaldo não é nem um cara burro, mas eu acho que nesse ponto é só uma questão de ignorância mesmo. Tanto pela lei brasileira, quanto pela lei americana, quanto pela legislação internacional, toda a comunicação, toda a intimação com indivíduos ou empresas no exterior. Ah, tem aí o vídeo. Bota aí o vídeo do Reinaldo. Ministros meus caros, e o ministro Alexandre de Moraes intimou a X e Elon Musk a, num prazo de 24 horas, apresentar um representante legal no Brasil, uma vez que ele existe, para, inclusive, cumprir decisões judiciais. E aí começou o coro dos idiotas. Como pode fazer isso por intermédio do próprio X? Bom, ele ia fazer como? Por sinal de fumaça? Tem até um notório porta-voz da extrema-direita que anda por aí, né, um militante vulgar, disfarçado de defensor da liberdade de expressão. Será que sou eu? Diz que esse modo de intimação é ilegal, que teria de ser uma carta rogatória. Carta rogatória, como se fosse um problema entre estados? Double face palm. Toda a comunicação com indivíduos ou empresas, toda a intimação tem que ser feita por carta rogatória, por obrigação da legislação dos dois países e dos tratados internacionais. Não existe intimação nem de indivíduos no exterior, certamente não nos Estados Unidos, exceto por carta rogatória. E tem que cumprir o trâmite. Ministério, Superior Tribunal de Justiça, Ministério das Relações Exteriores, chega aqui, Departamento de Justiça. Eu já recebi uma. Eu recebi a primeira que eu recebi na minha vida, agora umas 2 semanas atrás. Vem um US Marshal te entregar. Então não é sinal de fumaça, nem é pombo. Como é que ele tinha que fazer, Reinaldo? Muito simples. O que diz a lei. O que diz a lei é muito simples. Mas piora quando a gente vê que o Alexandre intimou o Elon Musk para que ele indique a representante legal do X no Brasil. Mas tem um detalhe que é absolutamente relevante, que é o seguinte: o Elon Musk não é o executivo que manda, o CEO do X. Ele não tem nenhuma representação legal do X. Ele, no máximo, é um dos acionistas. Portanto, o Alexandre intimou ilegalmente alguém que sequer tem a capacidade jurídica de cumprir o que ele manda. A CEO do X, a Linda Yaccarino, que é a pessoa quem poderia representar legalmente a empresa e eventualmente até responder à intimação ilegal do Alexandre, não é nem citada no mandado. Isso é mais ou menos como se eu quisesse processar o McDonald's e enviasse uma intimação para o Ronald McDonald, porque eu acho que ele é a cara da empresa. É exatamente isso. Caro senhor Ronald McDonald, cumpra-se em 24 horas sob pena de eu tomar o seu Big Mac. É nesse nível que a gente está falando. E esse é o mesmo Supremo Tribunal Federal, e a gente nota quais são as prioridades dessas pessoas, e que isso não se trata nem um pouco sobre cumprimento da lei, como diz a mídia, e a gente vai chegar lá. O mesmo Supremo Tribunal Federal, que é tigrão para lacrar e para aparecer com Elon Musk, para censurar o povo brasileiro, ele é tchutchuca para notificar político corrupto. Vejam essa notícia do G1. STF tenta há 10 meses notificar deputado denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. Paulinho da Força e chefe de gabinete não são encontrados por oficial de justiça. Deputado. A assessoria do parlamentar diz que ele ocupa o mesmo gabinete há 14 anos. E telefone é conhecido de todos. STF tenta há 10 meses notificar. Está aqui essa reportagem do Globo de quando é aqui? Não consigo abrir por causa do... 2 anos atrás, 2021. Está aqui, 14/2/2021. Esse é o retrato do Brasil do Alexandre, do Gilmar Mendes, do Barroso, do Toffoli. Quase um ano para notificar um deputado cujo interesse do gabinete e os telefones são públicos. E o Elon Musk é notificado por tweet. Claro, corrupção, lavagem de dinheiro, não são coisas urgentes, né? Daí que o cara tá lavando um dinheirinho e sendo corrompido, né? Urgente mesmo é você perseguir os idosos presos no 8 de janeiro, você perseguir o presidente por ter visto uma baleia no mar, empresário que se recusa a ser conivente com a censura, que faz reclamação em grupo privado de WhatsApp. Essas coisas são realmente muito mais graves que corrupção e lavagem de dinheiro. Porque corrupção e lavagem de dinheiro, a penalidade pode ser, em casos extremos, você ser até levado à presidência da República, com muito amor. O que nos leva a um interessante questionamento. Né?
há uma voracidade do Alexandre contra o X impressionante. Mas onde está essa voracidade contra o Facebook, contra o Instagram, contra o WhatsApp, contra o YouTube? Eu gostei que o deputado Gustavo Gaia respondeu essa pergunta hoje num tweet certeiro, onde ele diz o seguinte: já parou para pensar que só temos Facebook, Instagram, WhatsApp e Google ainda porque essas empresas aceitam acatar as decisões criminosas do Moraes? E a minha tentativa de recrutar de alguma forma, trazer o Elon Musk para essa briga, é justamente porque eu sei que desses caras a gente não teria nada. As empresas de tecnologia atuam no Brasil sem qualquer problema com o Supremo Tribunal Federal. Eles até entram com recurso, mas os recursos não julgam e não tem consequência nenhuma. Não tem conflito porque eles aceitam cumprir cada uma das decisões criminosas do Alexandre. E isso ficou explícito no que a gente já tratou ontem na terça-feira, sobre a confissão do Mark Zuckerberg de que a Meta cedeu às demandas do governo Biden, cartinha de desculpa do Zuckerberg, que atuou para censurar certos discursos todos de direita nas plataformas, censurou reportagens verdadeiras. Pau tá atorando nesse assunto no mundo. Mas voltando para o Musk, vem aí a cereja do bolo. Se o Elon Musk não fizer o que ele não pode legalmente fazer, o Alexandre decidiu que ilegalmente vai suspender as atividades do X no Brasil. Eu vou repetir. Se o Elon Musk não fizer o que ele não pode legalmente fazer, o Alexandre decidiu ilegalmente suspender as atividades do X no Brasil. E há quanto tempo que eu venho cantando essa bola? Mas, como sempre, você tem aqueles que apostam na pacificação, no deixa disso. O Alexandre não seria louco de comprar essa briga. Quantas vezes eu não ouvi isso? Ah, Paulo, você falou que o Alexandre ia tirar o X. Tô aqui, o X está funcionando normalmente. Uhum. Você achou mesmo que o Alexandre de Moraes fosse deixar Alan dos Santos e eu falarmos livremente? Você achou mesmo? Nesse momento nós temos aqui, só no X, mais de 5.000 pessoas nos assistindo nas múltiplas contas. Bacana que na minha conta americana, isso é uma coisa legal, na minha conta americana, que eu normalmente tinha só umas poucas centenas, a gente está chegando a quase 1.000 pessoas assistindo. Aquela minha conta com 1,4 milhão que estava bloqueada no Brasil. Isso é sinal de que as pessoas realmente estão baixando VPN, porque vão ver todas as minhas contas no momento que baixarem VPN. Mas esse é o momento de lembrar aqui, de falar: oi, queridos, para todos aqueles que ficaram quietos, que acharam ok quando ele tirou o Alan, quando ele me tirou, quando ele tirou o Constantino. E eu falava: vai chegar em você. É aquela história que tem várias versões, né? Primeiro eles vieram, levaram todos os negros, mas como eu não sou negro, não me importei. Depois vieram, levaram todos os gays, como eu não sou gay, não me importei. Depois vieram, levaram todos as mulheres, como eu sou mulher, não me importei. Quando vieram para me levar, não tinha ninguém para reclamar mais, né? Então vieram para te levar. Por sorte, você ainda tem alguém para reclamar. Você pode reclamar de duas formas. Um é assinando a petição online do Alexandre de Moraes. E nesse momento já deveria ter chegado aos 2 milhões de assinatura, está faltando divulgação, está faltando engajamento do público. Eu vou pedir todos os dias até o 7 de setembro que você faça a assinatura. Muito fácil, só você procurar change.org. Eu não vou botar o link na descrição, só porque senão derrubam o canal do YouTube. Mas change.org, vai lá, digita impeachment Alexandre de Moraes, vai achar. Está com 1 milhão, pouco menos de 1 milhão e 200 assinaturas. A outra forma que você pode fazer, que você deve fazer, é ir às ruas no 7 de setembro. E eu acho que nós teremos um 7 de setembro, talvez o maior da história. Talvez o maior da história em São Paulo. Eu estou vendo uma mobilização muito grande. Ontem eu conversei com o presidente Bolsonaro a esse respeito. Ele me garantiu que ele vai ao evento, e que o evento não vai ser um evento por Nunes ou para não sei quem. O evento é um evento apartidário, não de campanha, e aberto, inclusive, a todos os candidatos. Falou para mim, textualmente, palavras do presidente Bolsonaro para mim: até o Bolo, se quiser subir no carro de som, pode subir. Então, Pablo Marçal não tem desculpa para não ir. Sei que ele gosta de uma desculpinha para não falar do Alexandre. Aliás, você responda aqui no chat. Pablo Marçal falou alguma coisa sobre o caso do Alexandre e a derrubada do X, não? Tá em silêncio? Responda aqui no chat para mim. Falou ou não falou? Pelo visto, não falou.
Coisa impressionante. Não tem desculpa para omissão. Todos os candidatos têm que estar lá no evento na Paulista, que vai estar representando milhões de brasileiros, no dia 7 de setembro. A gente chegou numa situação que ou você cumpre as decisões com o Supremo, que parecem ter sido escritas por um adolescente, ou então mais de 22 milhões de brasileiros, ou 30 milhões, de acordo com algumas estimativas, vão ficar sem acesso à grande rede social do debate público. A rede social, eu digo para vocês sem medo, o Twitter é a rede social mais importante do mundo. Os acontecimentos estão no Twitter, o X, como você preferir. É lá que os assuntos são discutidos, é lá que as notícias saem. É lá que o mercado financeiro se informa. É lá que os jornalistas se informam. É lá que o cidadão pode levar em primeiro lugar a informação que a imprensa não consegue. Então, tirar o X do Brasil não é a mesma coisa que você tirar o perfil do Paulo Figueiredo, do Constantino, do Alan. Você sabe quem vai perder os direitos? Quem vai perder os perfis? Todo mundo, o Brasil inteiro. Embaixadas, empresas lacradoras, Magazine Luiza, os psicopatas do Sleeping Giants, os jornalistas do Beautiful People lá da Globo News, a Fazendinha, os políticos importantes, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, adoram se comunicar pelo Twitter. Quero que vocês entendam a gravidade do que está acontecendo. Corta aqui para mim. Essa é a censura mais ampla e grave da história do Brasil. Pela primeira vez, a gente vai ter poderosos de amplo espectro político censurados. Getúlio Vargas não seria capaz de imaginar a magnitude do que o Alexandre está fazendo nesse momento. Não vou nem falar de regime militar, porque isso é absolutamente ridículo. A escala. O professor Olavo de Carvalho sempre fala que o brasileiro perdeu o senso das proporções. Falava. Né? E essa é... eu estou tentando te devolver o senso das proporções. Essa é a maior censura da história do Brasil. A mais ampla. A mais grave. Você está vivendo esse momento. E enquanto isso está acontecendo, o que a assessoria de imprensa do Supremo, a Globo News, está dizendo sobre isso? Bota aí pra gente ver. O Alexandre de Moraes coloca uma notificação dessa forma inédita lá no post, né, na rede social do próprio Supremo Tribunal Federal. Por que ele faz isso? Primeiro, porque a advogada do X já tinha sido notificada e passou 10 dias sem responder ao Supremo. Então não é uma atitude. Qual o problema dessa moça? O que ela não entendeu? Não tem advogada do X. O X fechou o escritório no Brasil. Efeito imediato, justamente porque tinham ameaçado prender os executivos da empresa. Então não tem advogada do X recebendo intimação há 10 dias. Que começa na rede social. Ela começou pelas vias usuais, formais, mas não teve resposta da defesa de Elon Musk. E aí... Não. Vias usuais, formais, meu ovo. Vias usuais e formais para uma empresa que não está mais no Brasil, que está no exterior, é carta rogatória. Não foi enviada a carta rogatória. Foi? Não? Então, para de falar merda. O ministro partiu para essa notificação via rede social. E quando o Elon Musk faz isso, coloca um meme para depreciar, para tentar ofender, a gente vai chegar ele, nesse na verdade, entrega a notificação que estava tentando ser feita há muito tempo. Agora sim, ele está ciente dessa decisão. Não há dúvida sobre isso. Eu queria falar para vocês um pouco também sobre lei, sobre a norma. Como é que funciona? Nenhuma plataforma opera no Brasil sem representante. Nenhuma rede social, nenhuma empresa, isso não existe. Peraí. Para um minuto. O Xvideos tem representante no Brasil? Todos os sites na internet têm representante no Brasil? É uma pergunta honesta. Hoje em dia, qualquer pessoa que queira abrir um site tem que ter um representante legal no Brasil, é isso mesmo? Tem certeza? Acho que não, hein? Se você não sabe o que é Xvideos, não entre. Não é a parte, não é o YouTube do Elon Musk. Eu nem sabia, foi um amigo meu que me contou sobre esse site. Ainda mais do tamanho do X. Inclusive o próprio Telegram, que no passado ensaiou fazer isso que o Elon Musk está fazendo, aos 45 do segundo tempo, indicou um representante. Portanto, nenhuma empresa no Brasil, ainda mais do tamanho do X, opera sem representante. E por que não opera? Porque é preciso ter um representante caso algo aconteça fora da lei, o Estado... Absolutamente falso. Depende do que você quer dizer operar.
Se operar é ter receita, ter funcionários, ter sede, de fato você precisa ter sede no Brasil. Agora, a legislação brasileira não exige que todos os sites do mundo tenham um representante legal no Brasil. Vocês já pararam para botar a mão na cabeça da merda que vocês estão falando? Vocês já pararam? Todos os sites do planeta, quantos sites tem no planeta? Todos, para você conseguir acessar, o cara tem que ter um representante no Brasil. Como é que fala uma bosta dessa em rede nacional? Tenha para quem notificar, para quem dizer, olha, está fora da lei, então você, por favor, retorne ao judiciário se você vai se defender ou não. É preciso ter um representante, não é um capricho. Está na lei. Tem mais. O que regula isso? O Código Civil deixa muito claro que é preciso estar nessa lei e também o novo Marco Civil da Internet, o Marco Civil da Internet, deixa claro, olha só, regra de cada país tem que ser cumprida. E se não for cumprida, está sim a plataforma sujeita à suspensão. Portanto, o que está na decisão do ministro Moraes não é algo que está fora da curva. Está tudo ali dentro da lei. E mais, todas as plataformas no Brasil que não gostaram ou quiseram, né, questionar, tem isso como direito jurídico, o fizeram pela regra do jogo, lá dentro do próprio judiciário, colocando... Minha filha, Camila Bonfim, é o nome dessa moça. Minha filha, o Supremo não julga os recursos de nenhuma rede social há anos. Cara, eu quero muito que vocês... O motivo de eu botar esse vídeo aqui para vocês é que isso aqui não tem nenhuma diferença da rede de TV estatal do Xi Jinping. Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. É um Pravda News. Nenhuma. A mulher está fazendo o trabalho simplesmente de assessora de imprensa do Supremo Tribunal Federal. É uma coisa repugnante. Ela não consegue trazer um dos contrapontos que eu trouxe. Agora, vocês imaginam se essa mulher estivesse no estúdio comigo? Como é que eu ia medievalizar essa moça? Ela ia aposentar ela ao vivo no ar. E é por isso que nenhum desses caras topa passar um minuto no ar comigo. Ela sequer é capaz de articular os contrapontos. Que sequer é capaz de articular, olha, a decisão é polêmica, que já seria uma vergonha dizer que essa decisão é polêmica. Recurso e tudo mais. A pergunta é, vai sair do ar ou não? Isso tudo vai depender se Elon Musk vai fazer que nem um Telegram, ao fim e ao cabo indicar, ou se ele não vai indicar nenhum representante do X aqui para o Brasil. No bastidor do Supremo, como eu estava falando mais cedo, ninguém bota muita fé que ele vai indicar, não. Por quê? Isso faz parte de toda a cena que ele vai fazer, que é não cumprir a lei, para depois dizer que foi alvo de um excesso. E aí muito se fala em morder a isca, o ministro Moraes ou o Supremo morderam a isca. O que está em jogo aqui, na minha avaliação, é a norma, é a lei. Se vale para todos, tem que valer para o X também. Eu mostrei aqui uma dúzia de leis violadas, algumas das mais básicas. E na avaliação dela, o que está em jogo é a lei. A lei não vale para aquele Paulinho da Força que eles não conseguem citar. Mas para ela, o Elon Musk agora, isso é dentro da lei. Segundo a Camila Bonfim, isso é dentro da lei. E aí eu acho que no espaço jurídico, qualquer que seja o ministro do Supremo, ele não tem que agir a reboque de deixa eu ver se eu caio nessa isca, né, nessa armadilha, na verdade. Tem que, entre a armadilha e a lei, tem que ficar do lado da lei. Afinal de contas, essa é a premissa constitucional, né, dos ministros do Supremo. Ninguém acha que Elon Musk vai cumprir, ele consegue uma cena ali, porém... Qual é a questão? O Brasil é uma fatia enorme ali no X, é um mercado importantíssimo, né? Vamos falar de dinheiro, que é o que move não só uma rede social, como qualquer empresa, né? E aí o que se espera é que Elon Musk faça essa cena e depois, então, passe a cumprir, né? Porque se o X sai do ar, é uma plataforma com milhões de usuários no Brasil, isso terá impacto econômico. E o impacto econômico, gente, sempre fala mais alto do que qualquer narrativa política. Por que isso é bom? Porque isso mostra qual é, já que ela faz assessoria de imprensa, a gente tem algumas vantagens quando a gente assiste o assessor de imprensa. É que a gente sabe que ele é o porta-voz do establishment. Então, isso que a Camila Bonfim está dizendo não é o que ela pensa, coitada. Essa menina pensa. Se alguém acha que essa menina pensa, não pensa. Ela está repetindo um release que ela recebeu do Supremo Tribunal Federal. E esse release está dizendo que, com as pessoas que ela conversou, que eles acham que o Elon Musk vai afinar. O problema é que essa já foi a avaliação do Barroso lá atrás. E o Elon Musk não afinou. Não era um blefe. Não era um blefe. Então a aposta de que no final das contas o dinheiro vai falar mais alto, queria te falar que o Elon Musk tem, sei lá, 100 bilhões de dólares, é o homem mais rico do mundo. Você acha que ele não está disposto a comprar a briga com o Alexandre de Moraes? Depois de ter gastado 44 bilhões de dólares para comprar uma plataforma extremamente deficitária só para restaurar a liberdade de expressão? Eu não sei. Camila, eu acho que você está errada. Ou melhor, Alexandre, ou melhor, Barroso, ou melhor, Gilmar Mendes, eu acho que vocês estão errados. Pode ser que o Elon Musk
nomeiem um representante legal no Brasil, pode ser, não é impossível, podem estar acontecendo conversas de bastidores, mas o que a gente sabe, o que a gente vê, é um Elon Musk com outra postura, da qual a gente vai falar daqui para frente. E o que a Camila Bonfim está dizendo é que, apesar de legal, né, ela fala de que a decisão é de forma inédita. O que ela está dizendo é que, apesar de ser ilegal, o objetivo, que é perseguir quem não aceita a censura, foi cumprido. O Elon Musk foi notificado, não há mais dúvidas sobre isso. É uma chandete. Essa discussão posta pelo Alexandre e pela Globo News é completamente irrelevante. Ainda que eles estivessem todos legalmente corretos, todos os atos processuais posteriores a uma intimação ilegal são absolutamente nulos. É a teoria do fruto da árvore envenenada do direito. Tudo aquilo que é feito ou produzido a partir ou em consequência de uma ilegalidade é nulo. Mas custa alguém falar um troço desse na Globo News tão óbvio? Mas ninguém mais liga para ilegalidade. Por isso que hoje de manhã a gente acordou com mais essa do ministro Alexandre. Ou melhor, do Alexandre, eu parei de chamar esse cara de ministro, esse vagabundo. Na falta de representantes no Ex no Brasil, STF bloqueia recursos financeiros da Starlink. Da Starlink. E aí a tese, não dá nem mais para chamar esse troço de tese. Mas o que ele rabiscou no papel foi que existe um grupo econômico debaixo do Elon Musk. E isso e o X e Starlink são do mesmo grupo econômico, duas empresas teoricamente de propriedade do Elon Musk. E aí, para você de casa entender se essa decisão é correta ou não, precisa entender o que diabo é esse negócio de grupo econômico. E eu não vou falar de achismo. Você pode procurar a legislação e a jurisprudência dos tribunais brasileiros sobre o grupo econômico. Então, a legislação brasileira diz que a responsabilidade solidária entre as empresas, ou seja, a ideia de que uma empresa pode ser responsabilizada pelos atos da outra empresa, não é algo presumido. É algo para casos específicos previstos em lei, como está lá no artigo 2º, inciso 2º, da CLT, que fala de grupos econômicos ou em casos específicos. E o que diz? Para que um grupo econômico exista, para que você tenha essa caracterização, você precisa que uma ou mais empresas, mesmo que elas tenham personalidades jurídicas distintas, estejam sob a direção, controle ou administração da outra empresa. Então, a simples identidade dos sócios entre as empresas, como no caso do Elon Musk, não é suficiente para você estabelecer essa responsabilidade. Então, você tem uma jurisprudência clara. Você precisa mostrar um interesse integrado, uma comunhão de interesses e uma atuação conjunta. E você tem os tribunais brasileiros, o TRT 9, tem falado sobre isso. Que a mera identidade dos sócios não configura grupo econômico. Você tem decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que reforça, para você caracterizar um grupo econômico, as empresas têm que apresentar o que eles chamam de similitude de objetivos sociais, atuação conjunta e confusão patrimonial. Sem isso, não tem base legal. Então, você penalizar a Starlink pelas ações do X não é uma decisão só juridicamente insana, mas totalmente desconectada da legislação e da jurisprudência brasileira, e um bunda-lelê jurídico que tem efeitos na aplicação da lei no Brasil inteiro. Porque a gente está acostumado a ver isso no STF, mas lembra o que eu disse. Se o STF decide assim, agora vai ter intimação por rede social via tweet. E também vai ter desconsideração de pessoa jurídica com base em nada. Se fulano é sócio, e isso já acontece em alguns tribunais inferiores. Mas agora está ratificado pelo Supremo Tribunal Federal. Porque você pensa, o X e o Starlink estão sob direção ou administração uma da outra? O X comanda ou administra o Starlink? Não. Tem atuação conjunta? Absolutamente não. Uma empresa Starlink é uma subsidiária da SpaceX. Uma empresa de lançamento de foguete, não tem nada a ver com rede social. A estrutura administrativa de uma é compartilhada com a outra? Não. Então a única coisa que levou o Alexandre a tomar essa decisão ilegal foi o fato do X ser dono das duas empresas. Até da Receita Federal você tem instrução normativa que diz que isso é insuficiente. Então você pensa, o que piora muito a situação. O Starlink,
a Starlink, né, é uma subsidiária. Para quem não sabe, Starlink é a empresa do Elon Musk que lança satélites pelo mundo inteiro e que oferece internet por satélite. Muitos desses satélites são usados em situações de desastre, são muito utilizados na região norte do Brasil, mas foram muito utilizados no Rio Grande do Sul, por pessoas que estão em áreas distantes e precisam de algum tipo de conexão. E a conexão é muito boa, eu tenho Starlink aqui. Muito boa. E você pode estar nos cafundós do brejo que você tem internet, que é coisa mais... Né, porque a internet é essencial para as pessoas. Que é coisa mais democratizante que isso. Só que o Starlink é uma subsidiária de uma outra empresa que se chama SpaceX, que hoje é responsável por 95% dos satélites, do lançamento de satélites no mundo. 95% dos satélites do mundo são lançados por essa empresa chamada SpaceX do Elon Musk, que é dona da Starlink. Inclusive, satélites de espionagem, satélites do governo americano, satélites militares, todo tipo. Satélites meteorológicos, todos os tipos de satélites são lançados por essa SpaceX, 95% deles. E dessa SpaceX, que é a dona do Starlink, o Elon Musk, ele não é o único dono. O Elon Musk tem 42%, não tem nem a metade da empresa. Quem detém os outros 7,5%? O Google. Então, o restante da empresa, ou seja, mais da metade, 50,5%, estão distribuídos em vários fundos de investimento. Vários fundos de investimento. Então, o Elon Musk é o dono da maior parte da empresa? Não é, e nem tem a menor possibilidade dela ser controlada ou controlar o X. Já que o Starlink está debaixo da SpaceX. Bom, os dois têm X no nome, né? E a gente está falando de gente que é gigante. Os outros acionistas, por exemplo, você tem os fundos bilionários, você tem a Fidelity. Fidelity é um fundo controlado pela família Johnson, que é uma família dessas dinastias bilionárias americanas. E eles são a quinta família mais rica dos Estados Unidos. Eles têm um patrimônio de 44 bilhões de dólares. Uns 250 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia. É uma dinastia. Tem mais ou menos 10% da SpaceX. Essa que o Alexandre mandou derrubar. O outro grande acionista é o Founders Fund. Quem é o dono do Founders Fund? É o bilionário Peter Thiel. Também fortuna de 55 bilhões de reais. Só que o Peter Thiel, além disso, ele é frequentador. Que interessante. Acabei de receber mensagem da deputada Maria Elvira Salazar sobre a situação do Brasil. O Peter Thiel, voltando ao Peter Thiel, o Peter Thiel é frequentador das reuniões dos Bilderberg. Os Bilderberg. Se você não sabe o que é reunião dos Bilderberg, você entra no Google e bota a reunião dos Bilderberg. Esse é um troço mais assustador que você tem no mundo. Todo ano, mais ou menos 100 das figuras mais importantes no mundo fecham uma cidade, ninguém tem acesso, ninguém tem câmera, eles entram e passam ali um final de semana, não sei se é um final de semana, passam alguns dias, discutindo o futuro do mundo. Você tem uma pauta aberta e simplesmente esses caras ficam numa cidade, fecham uma cidade inteira para a reunião dos Bilderberg. O Peter Thiel faz parte dessas reuniões. Só para vocês terem uma ideia, na escala globalista, o Fórum Econômico Mundial, esse do Klaus Schwab, isso é uma quermesse perto da reunião dos Bilderberg. Pois bem, o Peter Thiel é um outro acionista da SpaceX / Starlink. Curiosamente, o Peter Thiel também é acionista e investidor do Rumble, que foi outra rede social de vídeos que saiu do Brasil por causa das ordens ilegais do Alexandre. Então a gente está falando do cara tá tão maluco que ele tá comprando briga não só com o homem mais rico do mundo, mas penalizando o Google, gente muitíssimo bilionária. E é óbvio que é uma briga que não compensava comprar, né? O Napoleão Bonaparte tem uma frase que é maravilhosa, que ela diz o seguinte: nunca interrompa os seus inimigos quando eles estiverem cometendo um erro. Então deixa o Alexandre se afundar. Deixa o Alexandre se afundar. Ele pegou e bloqueou os bens da Starlink. A Starlink tem 20 mil assinantes do Brasil, que é menos do que 1% do que ela tem no redor do mundo. Então a perda de receita para a Starlink e para a SpaceX é insignificante. Mas a briga, a afronta, essa sim é grande.
E o assunto está tendo uma repercussão internacional gigantesca.